Graça e paz, meus amados irmãos, é um prazer, alegria estar chegando, amados, para compartilhar a palavra de Deus. Desta feita nós estaremos meditando em cima de Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11, onde nós encontramos o Senhor Jesus Cristo ser levado para o deserto para ser tentado. Eu vou ler o primeiro versículo e o segundo, para que depois, sucessivamente, nós estaremos meditando nesses textos e nos outros versículos. Que é o seguinte: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, e depois teve fome. Na verdade, meus amados irmãos, todos nós também podemos ser tentados. E nós somos tentados. Porque, meu amado, o diabo é o nosso adversário. É aquele que tem como propósito, aquele que tem como objetivo na sua existência de afastar o homem de Deus, fazer com que o servo de Deus ele possa desobedecer o que a palavra de Deus diz e que aquilo que Deus quer para a sua vida não torne-se uma realidade. Então nós precisamos nunca esquecer que nós somos tentados, nós somos provados, tá certo? E precisamos, como o Senhor Jesus Cristo, estar alerta. O apóstolo Paulo já diz nas suas cartas: orai e vigiai. A gente tem que orar, tem que vigiar. Nós precisamos nunca se esquecer que devemos estar sempre preparados contra as artimanhas do inimigo. Mas eu gostaria de destacar inicialmente a primeira tentação do inimigo em relação a Jesus Cristo. Ele diz o seguinte: chegando a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O inimigo, o nosso inimigo, Satanás, o diabo, o nosso adversário, ele gosta de lançar a dúvida. Ele quer que nós possamos duvidar da providência e do cuidado de Deus. Por isso que ele chama a atenção, ele está dizendo: transforma a pedra em pão. Mas é necessário, meus amados irmãos, que o nosso Deus, que lá no Egito, que libertou o povo do Egito, que passaram 40 anos no deserto, onde o nosso Deus mandava o maná, o nosso Deus mandava alimentação todos os dias lá no Egito. Esse mesmo Deus, ele provê as nossas necessidades. Por isso que o texto sagrado nos chama a atenção, lá em Mateus 6:31, 33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então nós precisamos ter muito cuidado. Não podemos nunca deixar de esquecer de que o nosso Deus provê as nossas necessidades. Não podemos esquecer isso, que o nosso Deus provê as nossas necessidades. Nós temos um Deus poderoso e nós precisamos compreender que as nossas necessidades físicas, materiais, o nosso Deus, ele pode nos prover. O nosso Deus pode nos suceder. Então, a nossa necessidade física, materiais, nunca estarão acima das nossas necessidades espirituais. A partir do momento que nós procuramos conhecer esse Deus cada dia mais em nossas vidas, ter uma vida de oração, ter uma vida de leitura da palavra de Deus, nós vamos poder rechaçar as setas, as tentações que o inimigo lança. É isso que o Senhor Jesus Cristo faz. Quando ele diz aqui: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos agir da mesma forma que Jesus Cristo, com fé, com confiança. Então, meu irmão, então minha irmã, tenha cuidado com as dúvidas que o inimigo lança. Mas também, meu amado, é necessário compreender que a segunda tentação é que ele chama a atenção, que o diabo diz no verso 5, então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: tu és o Filho de Deus, lança-te daqui embaixo, porque está escrito que os seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos para que não tropeces com teus pés em alguma pedra. Disse Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus.
Meu amado, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos ter cuidado com aquilo que nós ouvimos no período que nós estamos vivendo hoje, de tantas heresias, tantas pessoas falando de heresias, e às vezes utilizando a Bíblia Sagrada. Precisamos conhecer essa palavra para poder rechaçar. O inimigo, ele se disfarçou de anjo de luz. Ele foi no meio dos anjos de luz, lá em Jó, capítulo 1. Para quê? Pensando que Deus não sabia. Da mesma forma, o inimigo hoje usa os artifúgios, artimanhas, para nos fazer afastar do caminho do Senhor. Nós precisamos confiar nesse Deus, colocar em prática o que a palavra de Deus diz. Precisamos verdadeiramente. Mas na terceira prova da tentação, nós encontramos, novamente transportou o diabo a um monte muito alto. Muito alto. Mostrou todo o rei do mundo. E agora ele disse-lhe: tudo isso te darei prostrar-te me adorares. Então disse Jesus Cristo: vai de Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Nós precisamos, meus amados irmãos, ter muito cuidado, porque muitos cristãos hoje estão deixando de servir a Deus, estão deixando de fazer a obra de Deus, não estão colocando em prática os dons que Deus o concedeu e o concede, porque vivem atrás de bens materiais. Porque é isso, o inimigo, ele chega para Cristo dizendo: olha, tu te darei tudo isso que estás vendo, a glória deste mundo, se tu me adorares. Meu amado, procura cada dia mais procurar fazer a obra do Senhor no reino de Deus. Deixa de lado o mundo, as coisas do mundo. Muitas pessoas não estão verdadeiramente adorando a Deus, porque estão fazendo o que o mundo deseja, o que o mundo quer. Estão colocando em primeiro lugar as coisas do mundo, os bens materiais. Hoje nós temos a ideia da teologia da prosperidade. As pessoas são felizes se forem prósperos. Não, meu amado. A felicidade é ter a Jesus Cristo como Senhor salvador de sua vida e procurar viver e agir de forma que o agrade, de acordo com a sua vontade. Você verdadeiramente tem procurado fazer a obra de Deus? Você verdadeiramente tem procurado servir a Deus com a sua vida? Você verdadeiramente tem procurado ser um cristão fiel a Deus, a sua palavra? Você tem procurado dedicar a sua vida ao serviço do Senhor? Abra os seus olhos. Tenha cuidado. Por isso, meu amado, inimigo, nosso adversário, ele usa a Bíblia Sagrada, ele usa aquilo que agrada ao homem, para afastar o homem de Deus, dos ensinos de Deus. Por isso, meu amado, abra os seus olhos. E aquilo que está dizendo aqui o texto sagrado: então o diabo o deixa, eles que chegaram os anjos serviram. Meu amado, Jesus Cristo, ele venceu essas 3 tentações. O diabo foi embora. E Deus alimentou o Senhor Jesus Cristo. 40 dias e 40 noites sem comer. Não importa o problema, não importa a dificuldade que você esteja passando, meu amado. Mas saiba que Deus é contigo. E se você for fiel, se você procurar fazer aquilo que Deus quer, da mesma forma que o nosso Deus serviu a Jesus Cristo, da mesma forma que o nosso Deus mandou o maná para o povo que saíram do Egito, lá no Antigo Testamento, nosso Deus, Ele provê as tuas necessidades, as nossas necessidades. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, procura fazer a obra de Deus. Confia nesse Deus, para a honra e para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém.